O versículo de número 11 diz assim a palavra de Deus: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Diga comigo: Senhor Jesus, fala comigo tudo o que eu preciso. Amém. Tome seu assento, por favor, meu irmão e minha irmã. Meus amados irmãos, nós vivemos em um tempo de extremo relativismo, ou seja, não existem verdades absolutas. O que é verdade para mim, talvez não seja verdade para outra pessoa. Nós estamos vivendo num tempo de inversão de valores. O certo parece que se tornou errado, e o errado parece que tem se tornado certo em muitos lugares, e nós percebemos isso pela maneira como nós estamos a viver o cristianismo atual. Quando nós falamos sobre essas coisas, é importante nós lembrarmos que isso não aconteceu apenas nos dias em que nós vivemos, ou não está a acontecer apenas nesses dias, mas isso também aconteceu na Bíblia, quando Paulo está escrevendo esta carta a Tito por volta do ano 65 depois de Cristo, ou seja, aproximadamente 30 anos depois da crucificação de nosso Senhor Jesus. Paulo está abordando justamente estes temas através desta carta que está sendo escrita ao seu discípulo e filho na fé Tito, que havia sido levado para a ilha de Creta para que desse continuidade ao chamado de Deus, à obra de Deus naquela ilha. A igreja que estava sendo formada em Creta estava passando por diversos problemas, e Paulo então começa a combater esses problemas, começa a combater essa cultura que havia na ilha de Creta, onde os irmãos desta ilha eram conhecidos pela sua preguiça, pela sua indiferença e pelas suas muitas contendas no meio deles. Paulo então começa a escrever esta carta e a envia para o seu filho na fé Tito, para combater estas questões e também despertá-los para o tempo em que eles estavam vivendo. Ele estava combatendo problemas presentes que são citados nesta carta: líderes inadequados, pessoas que sabiam muito da palavra de Deus, mas não praticavam aquilo que sabiam e aquilo que ensinavam, falsas doutrinas que se estavam a infiltrar no meio do povo de Deus, discussões religiosas inúteis para aqueles dias. Tanto é que Paulo chega a dizer a Tito que ele deveria fugir das questões loucas, infundadas, que não levavam a lugar algum. Então nós olhamos para a carta de Paulo a Tito quando estava em Creta e percebemos que esta carta é muito atual para nós. Nós também estamos vivendo neste tempo, meus amados irmãos, em que muitos líderes se levantam com um belo discurso, mas a sua vida não condiz com a palavra que pregam e ensinam. Pessoas que se levantam com lindos louvores, lindas melodias, mas a canção, a verdade cantada nos seus lábios não condiz com a vida que levam na segunda-feira, quando o culto acaba e a vida volta ao normal.
Nós estamos vivendo este tempo onde muitos falsos ensinos estão sendo introduzidos pouco a pouco na vida da igreja, e eu tenho a impressão que a igreja, num contexto geral, ela está adormecida, vendo estas falsas doutrinas entrarem no seu meio e não tem mais forças para combatê-las. Nós estamos vivendo esse tempo, mas assim como Paulo escreve a Tito combatendo estas coisas, despertando os irmãos e revelando verdades profundas e transformadoras, o Espírito de Deus te trouxe aqui também para te despertar, para te levantar, para te dar autoridade e graça, para que você possa vencer e resistir essas coisas que têm se levantado contra a sua vida, contra a sua fé, contra a igreja que você congrega, contra a sua família. Então Paulo está trazendo luz a este povo. Os propósitos desta carta são claros: organizar e fortalecer os irmãos através de uma liderança saudável, proteger os cristãos contra o falso ensinamento e mostrar que a verdadeira fé, ela traz consigo uma prática real também. Se você conhece Jesus, você teve um encontro verdadeiro com Jesus, então a sua vida, ela caminha de acordo com este encontro. Você dá testemunho da palavra de Deus. E Paulo então começa a chamar a atenção dos irmãos, dando uma resposta a estes desafios, dando uma resposta a estes problemas, dando uma resposta à crise que a igreja em Creta estava passando. O que Paulo começa a trazer de ensinamento a esta igreja para despertá-la, para levantá-la, para animá-la, para continuar andando com o Senhor Jesus? Paulo começa a falar sobre algo muito importante. Ele começa a falar sobre a graça de Deus, que se manifesta na vida daqueles que já tiveram um encontro com o Senhor. O versículo 11 que nós lemos faz exatamente esta menção. Paulo começa fazendo suas dissertações, considerações iniciais, e o versículo 11 que o pessoal da mídia vai colocar na tela aí para nós, vão nos ajudar a entender um pouco estas verdades. Ele começa falando: porque há graça, porque há graça. O que é a graça de Deus? A graça de Deus nada mais é do que o favor imerecido. Se é favor imerecido, então quer dizer que não há mérito humano no recebimento da graça. Então onde está o mérito da graça? Está na cruz do Calvário. Aleluia! O mérito da graça está na pessoa de Jesus, no sacrifício de Jesus, na redenção por meio de Jesus Cristo, na justificação através do seu sangue e do seu sacrifício. A graça de Deus então nada mais é do que o sacrifício de Cristo. Agora não mais os animais eram oferecidos como sacrifício, porque Cristo foi a própria graça cravada no madeiro. O sacerdote no Antigo Testamento tomava um animal puro, sem mancha, sem defeito, e uma vez por ano sacrificava ali ao Senhor para remissão e perdão dos pecados. Agora Cristo é o sacrifício perfeito, que entrou no Santo dos Santos para perdão de todos os pecados. Por isso o escritor aos Hebreus agora diz que nós podemos entrar livremente no trono da graça, a fim de que nós possamos receber de Deus misericórdia. Então, quando nós falamos de graça, nós estamos a falar, meus irmãos e irmãs que estão aqui, sobre este sacrifício, sobre este derramamento de sangue, sobre o sacrifício do Senhor Jesus. E Paulo está combatendo as debilidades da igreja de Creta exatamente através deste tema tão pontual e importante.
Porque não há cura sobre um povo, não há cura sobre uma igreja, não existe libertação sobre a vida de alguém, senão através do sangue de Jesus Cristo. Ah, meu Deus, tem alguém que já foi lavado e remido pelo sangue de Jesus aqui? Se você já foi, levante a tua mão por um minuto e comece a dizer: sim, eu fui lavado e remido. Então nós já fomos alcançados. E Paulo está falando sobre isso. Porque este favor, que não é mérito humano, nós não podemos fazer nada para que possamos ser salvos, se não somos salvos por aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez naquela cruz. O homem não merece salvação, a mulher não merece salvação. O que nós merecíamos? Condenação, inferno, morte, mas a graça salvadora, aleluia. O Senhor Jesus foi lá nas trevas, foi lá nos vícios, foi lá na depressão, foi lá na prostituição, foi lá na dependência, foi lá, fez aquilo que homem nenhum poderia fazer, e nos tirou da morte, nos trouxe para a vida, nos tirou das trevas, nos trouxe para a luz, porque nos alcançou com a sua graça. Quem pode glorificar a Deus por isso nesta tarde? Então, meus amados irmãos, Paulo está falando sobre esta graça. E aqui, literalmente, Paulo está falando sobre os efeitos da graça de Deus na vida de alguém. Quem aqui já foi alcançado pela graça de Deus? Já foi? Então, hoje nós vamos descobrir que características você e eu temos, porque fomos alcançados pela graça de Deus. A primeira coisa que Paulo está falando no versículo 11, ele está a dizer: porque a graça salvadora de Deus se há, não, irmão, entra no culto aí, se há manifestado a todos os homens. Oh, aleluia! Quem aqui já foi alcançado por esta graça? O primeiro efeito da graça de Deus em nós é a salvação. Nós somos salvos pela graça de Deus, através deste sacrifício. A manifestação da graça de Deus traz uma ideia como se uma luz brilhasse no meio de uma densa escuridão. E é exatamente isso que o Senhor fez na minha e na tua vida. Eu vou perguntar só para ver se você se alegra e agradece a Deus por isso. Você lembra como você era antes de Jesus entrar na sua vida? Você lembra como você andava vazio, sem esperança, atormentado? Eu lembro de quando eu não tinha Jesus, eu não dormia à noite, cheio de tormentos, de pesadelos. Eu ouvia vozes falando comigo, sim. Oprimido por tantas influências, a tristeza na minha alma, tanta angústia, tanta depressão, tanta coisa. Mas o Senhor Jesus foi a luz que brilhou nessas trevas. Você lembra quando a luz da graça de Deus brilhou nas trevas da sua história? Quando você pensava que não viveria uma realidade além daquilo que você estava a viver, quando você estava aprisionado pelas drogas, aprisionado pelos vícios desse mundo, querendo sair, mas não podia, querendo sair desta vida, mas sem força para sair, mas de repente a luz começa a brilhar, aleluia, a luz começou a brilhar, e Ele te alcançou, glória a Deus, e Ele te libertou, e Ele foi cura para a tua alma cansada. A graça de Deus se há manifestado a todos os homens. Ela nos salva, ela confirma a obra do céu em nós. Esta graça não faz acepção de pessoas. Tiago nos ensina que Deus não faz acepção de pessoas. Para Deus não existe rico e nem pobre. Para Deus não existe europeu nem sul-americano, nem asiático e nem africano. Para Deus somos todos criaturas e feituras suas.
Porque a graça de Deus se há manifestado. Esta graça então nos alcança. João capítulo 1, versículo 16, a Bíblia diz: pois todos nós recebemos da sua plenitude e graça sobre graça. Quem já foi alcançado por esta graça? Nós somos então alcançados. O primeiro efeito da graça de Deus em nós é que ela é salvadora. Eu vou dizer algo, mas não se escandalize. A graça de Deus não tem preconceito, meu irmão. A graça de Deus não tem distinção de cor de pele. A graça de Deus não tem distinção de nacionalidade. Se o passaporte é azul, vermelho, preto, rosa, que for, a graça de Deus é disponível a todo homem. Por isso nós podemos ter livre acesso. Por isso, enquanto estamos aqui a adorar o nome dEle, a igreja do Brasil se prepara para adorar o nome dEle. A igreja da China se esconde, mas adora o nome dEle. A igreja da África, na sua necessidade, está lá a adorar o nome dEle. Lá nos Estados Unidos estão a adorar o nome dEle. Por quê? Porque a graça de Deus se manifestou. Quem pode glorificar a Jesus Cristo? Quem pode adorar? Só quem já foi alcançado por esta graça. Levanta a tua mão e adore a Ele. Aleluia! Esta graça é salvadora. Lembra da mulher samaritana em João capítulo 4, discriminada, porque já havia tido 6 maridos e estava com um que não era marido dela. Já havia tido vários relacionamentos, condenada pelos samaritanos, buscando água ao meio-dia, porque o calor do sol era mais intenso, e agora não havia ninguém naquele horário, e ela com vergonha pegava o seu cântaro, ia até o poço de Jacó, que estava em Sicar, e ela vai tirar a água da vergonha, a água da miséria, a água da condenação. Mas quem estava lá? A própria graça de Deus. O Senhor Jesus, que olhou para ela não como um homem que a desejava, que olhou para ela não como um homem que queria o corpo dela, que olhou para aquela mulher com interesse na alma dela, e disse a ela: mulher, me dá desta água. E ela começa a dizer: como pode tu, sendo judeu, pedir água para mim, que sou samaritana? Acaso tu não sabes que os judeus e os samaritanos não se dão bem? Jesus olha para ela e diz: se tu soubesse quem eu sou, tu me pedirias e eu te daria água viva. E Jesus começa a falar para ela: esta água tu bebe e tu volta a ter sede. A água que eu tenho, nunca mais tu terás sede. A graça alcança aquela mulher marginalizada, criminalizada, aquela mulher que estava desprezada naquele horário. A graça de Deus nos alcançou. Hoje eu tenho Jesus na minha vida, porque a graça de Deus alcançou um homem viciado nas drogas, que viveu aprisionado 20 anos no crack, usando todo tipo de droga. Quando ninguém dava mais nada para aquele homem que era meu pai, a graça de Deus o alcançou. Meu avô, meus tios lutando com meu pai, todos os gastos, mais de 50 internações. E agora, quem pode resolver o problema do seu Marcelo? Ninguém, só a graça de Deus. Aleluia. Oh, eu não sei você, mas eu tenho vontade de glorificar Jesus Cristo. Oh, meu Deus, obrigado, meu Deus, obrigado. Hoje nós só participamos desta mesa porque a graça nos alcançou. Oh, meu irmão, a graça de Deus nos alcançou. Talvez você tenha um familiar que você olha e diz: não tem jeito, não tem saída, não tem solução. Talvez você vive uma realidade difícil dentro do seu lar, mas eu tenho uma notícia do céu: se a graça de Deus entrar na tua casa, não haverá trevas, não haverá diabo, não haverá homem na terra que poderá impedir o poder da graça de Deus. A luz vai brilhar aí. Aleluia.
aleluia. O segundo efeito da graça de Deus em nós, além de salvadora, versículo de número 12, esta graça, ela também nos ensina a renunciar. Então esta graça, ela nos educa, aleluia ou não aleluia? Além de nos salvar, a graça de Deus nos educa. Esta palavra ensinando, ela vem do grego paideuo, que se refere a um treinamento de um homem adulto a uma criança, que ensina aquela criança a andar, desde a sua tenra idade, desde a sua pequenez, que ensina a criança a falar, que ensina a criança a fazer as suas primeiras atividades. Então quando Paulo está escrevendo a Tito, estando em Creta, Paulo está dizendo: Tito, diga ao meu povo que está aí, aos irmãos da igreja de Creta, que a graça de Deus salva, mas a graça de Deus também educa, ela também ensina, ela também nos ajuda. E o que ela ensina? Renunciando à impiedade. Oh, glória a Deus. Aleluia ou não aleluia? Renunciar. A graça de Deus nos disciplina, nos ensina a renunciar. Duas coisas: a impiedade. O que é a impiedade? A impiedade aqui é viver como se Deus não existisse. A graça de Deus então nos faz entender que Deus existe. Ele está aqui, nós viemos adorá-lo, o culto é para Ele, nós vamos participar da mesa dEle, cantamos louvores ao nome dEle, a palavra é dEle e a glória pertence a Ele. É a graça de Deus que nos ajuda a renunciar este sentimento de nós vivermos como se Deus não existisse. E além do mais, a graça de Deus nos ensina, irmão Fernando, a renunciar às concupiscências mundanas. O que é isso? O desejo desenfreado da carne, o desejo fora do controle. É a graça de Deus que nos educa. Quem já foi alcançado pela graça de Deus? Então a graça de Deus nos ensina a renunciar. Lembra de José, Gênesis 39:9? Vem a esposa de Potifar, vem tentar o irmão José, ó, deu no pé, oh glória. Mas não é o José da Darcy, viu? É o José do Egito. Fugiu. Como isso? Graça de Deus. Fugir da tentação para não cair nela. Se o desejo vem à porta, nós temos que renunciá-lo. E isso vem através da graça de Deus. Pastor, então tu estás a dizer que se a graça de Deus está operando na minha vida, eu tenho temperança na minha alma? Sim, meu amado. Você tem domínio sobre estes sentimentos. Você tem domínio sobre esta vontade. Você não vai viver aprisionado a esta vontade que te escraviza, que te leva ao vício, que te leva a ser crente, mas fumar, ser crente, mas viver na pornografia. A graça de Deus te dá graça sim, para você vencer isso e te ajudar a renunciar o que é necessário. É a graça que te dá poder para dizer não para aquilo que te traz prazer momentâneo, mas que te afasta da vontade de Deus. Quem aqui já foi alcançado por esta graça? Então a graça salva, a graça educa, ela nos ensina a renunciar à impiedade e às concupiscências mundanas. Continuação. Para que vivamos nesse presente século, vamos lá, 1, 2, 3. Justa e piamente. Então esta graça que nos educa e nos ensina a renunciar, nos ensina a viver nesse tempo de maneira sóbria. O que é maneira sóbria? É o autocontrole e o domínio próprio. Essa carne não nos governa mais. Essa carne não tem vontade de adorar a Deus, de vir na igreja, de jejuar, de orar. Não tem vontade de sair lá de Guimarães, de Amarante, de Braga, de Famalicão, aqui da Trofa, lá da Vila do Conde, da Maia, me ajuda aí. De algum lugar que você mora, lá de Ribeirão, para poder vir adorar Jesus. Essa carne não tem vontade, mas o que te traz aqui é a graça de Deus, porque ela te faz vencer a carne, aleluia.
te faz vencer isto. Então, a graça de Deus te capacita a viver de maneira sóbria, tendo domínio próprio. E isso está relacionado a você, a mim. É algo particular, algo que está dentro de nós. Mas além disso, a graça de Deus estando na vida de alguém, além de nos ensinar a viver de maneira sóbria, ela nos ensina a viver de maneira justa. E a justiça aqui não está relacionada a mim, mas está relacionada ao outro. Então, sobriedade está relacionada ao meu temperamento, aquilo que eu devo fazer em Deus, recebendo graça para me controlar. Mas a justiça tem a ver com o que eu faço em relação ao outro. A graça de Deus que te faz cumprir aquilo que você promete, pagar aquilo que você combinou, ainda que tome o prejuízo. Mas a graça de Deus te faz sim valer o nome de Jesus e glorificar o nome dele nos seus negócios, para que o nome dele não seja envergonhado perante nada e ninguém, para que não haja motivo para que alguém aponte você ou a sua fé de algum escândalo ou alguma coisa imoral. É a graça de Deus. É a graça de Deus. De maneira justa. Eu vou perguntar: será que nós somos justos? Misericórdia, pastor. Disse aí, irmão. Quando a graça de Deus está na vida de alguém, essa pessoa é justa. E a terceira coisa, aqui Paulo está falando de maneira sóbria, justa e piamente. Agora não está relacionado a mim e nem ao outro, mas a Deus. Porque Paulo está dizendo, além de ter domínio a respeito do que é meu, além de ser justo no que é do outro, eu vivo também de maneira piedosa, com temor em relação a Deus. Então Paulo está a dizer que a graça de Deus, quando alcança o coração de alguém, produz este temor. Deus é maior que eu. Deus está acima de mim. Eu preciso adorá-lo, eu quero servi-lo, eu quero glorificar o seu nome. Eu quero vencer os maus hábitos. Eu não quero participar só do louvor. Eu não quero participar só de um culto. Eu não quero só comer o pão ou beber o sumo. Eu não quero só sentar no banco da igreja. Eu quero poder adorá-lo. Eu quero poder servi-lo. Eu quero poder reverenciá-lo. Eu quero poder expressar a minha adoração. Não, eu quero viver de maneira piedosa, com temor, porque eu sei quem ele é e eu sei o que a graça dele já fez na minha vida. Aleluia. Em terceiro lugar, a graça de Deus, além de nos salvar, além de nos educar, a graça de Deus, em terceiro lugar, versículo 13, ela nos traz esperança, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo. Irmãos, Paulo está dizendo que a graça de Deus nos faz esperar a vinda do Senhor. Você ainda lembra do arrebatamento? Você ainda deseja o arrebatamento da igreja? Você ainda sonha com o céu? Nós cantamos aqui que João viu e eu também quero ver. Mas será que isto é verdade no nosso coração e no nosso viver diário? Ou nós já estamos a viver como se Jesus não fosse mais voltar? Porque a graça de Deus me faz amar o céu. A graça de Deus me faz amar as coisas de Deus. A graça de Deus me faz levantar pela manhã e pensar como seria bom se Ele voltasse hoje. Como seria maravilhoso ouvir a voz de Jesus nos chamar, dizendo: vem Seloni, entra no gozo do teu Senhor. Dizendo: vem Gabriela, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Dizendo: entra Geraldo agora para me adorar eternamente. A graça de Deus dizendo: vem Bruno, os portões estão abertos, entra na realidade eterna. Dizendo: vem Marlete, a oportunidade já foi, você venceu, aleluia. A graça de Deus nos faz desejar o céu. Meu Deus, será que tem uma igreja que ainda ama o céu aqui?
Será que ainda existem obreiros, pastores, ministros que ainda amam o céu? Será que ainda existem diaconisas, músicos, diáconos que ainda estão amando o céu? Ou nós já caímos na rotina evangélica? Deus quer nos despertar hoje, para nós sairmos desse culto dizendo: eu quero voltar a amar o céu, porque a graça de Deus me alcançou. Onde está a tua esperança? Na terra, nos homens, no governo, no salário, ou ela está no céu? Quem é que cuida de ti? Quem é que provê quando o salário não chega? Quem é que abre a porta quando os homens a fecham? Não é o Senhor? Então por que esquecermos do Senhor? Aleluia. Aleluia. Será que a volta de Jesus ainda faz parte das nossas agendas? Tem ainda desejo de vê-lo? Pastor, primeiro eu quero casar, pastor. Irmão, casar é bênção, viu? Mas amar a vinda de Jesus é mais importante. Oh, aleluia. Não, pastor, primeiro eu quero concluir os meus sonhos. Jesus não pode voltar. Mas será que a vinda dele não é mais importante? Pastor, eu sou crente há 50 anos, mas continuo esperando a vinda do Senhor. Ou as lágrimas já se secaram dos seus olhos? O amor já se esfriou? Aleluia. Mas eu faço tanto, irmãos, não é o fazer, é o amar o Senhor. Mas eu sou pastor, irmão, eu também sou, mas se eu não amo a vinda de Jesus, de que adianta o pastorado? Ainda tem esperança. Ah, se Jesus viesse nos buscar hoje. Tem aquela canção que diz: ah, como espero o dia em que verei a face do meu amado. Você pode adorar isso? Ah, como espero o dia. Ele vem, que a alegria por fim será completa. Declare isso a Ele em adoração. Diga: ah, como espero o dia em que verei a face do meu amado. Só quem está esperando declare: ah, como espero o dia em que a alegria por fim será completa. Quem pode glorificar o nome dele aí? Só quem está esperando. Levanta a tua mão ao céu, levante ela, e comece a dizer: sim, Senhor, eu estou a aguardar a tua vinda. Comece a falar com Deus, pelo amor de Deus, abra esta boca, fale com Deus. Diga: eu quero ter um encontro contigo na glória eterna. Aleluia. A graça de Deus nos ensina a esperança da vinda de Jesus Cristo. A graça de Deus nos faz parar de olhar para a terra e olharmos para o céu. A graça de Deus nos leva a depender de Deus. A graça de Deus nos leva a esperar a glória do céu, o arrebatamento. A graça de Deus nos faz esperar as ruas de ouro. A graça de Deus nos faz esperar a tão aguardada coroa da glória que será dada ao que vencer. A graça de Deus te leva a amar Jesus Cristo.
Saki Amandas Yabacaia. A graça de Deus nos faz amar o arrebatamento e esperar a Ele. Em quarto lugar, meus amados irmãos, para nós orarmos, versículo de número 14. A graça de Deus nos faz lembrar que nós somos povo de Deus, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. A graça de Deus se manifesta trazendo salvação. A graça de Deus nos educa. A graça de Deus nos traz esperança. Mas a graça de Deus também nos lembra que nós somos povo do Senhor. Ele se deu, não foi o apóstolo Pedro na primeira carta, capítulo 2, ele fala sobre isso. Não foi com prata, não foi com ouro, mas foi com precioso sangue de Jesus que nós fomos comprados, aleluia. A graça de Deus nos lembra que não somente fomos tirados do inferno, mas fomos feitos propriedade particular, exclusiva de Deus. Já viu aquela plaquinha naquele terreno, naquela cerca, naquele muro, que está escrito propriedade particular, não entre? É mais ou menos basicamente isso. O único que tem acesso é quem? O dono. Eita Jesus. Nós somos povo de Deus. Fomos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Efésios 2:10, a Bíblia diz que nós somos feituras suas, criado em Jesus Cristo para boas obras. Irmãos, nós somos povo de Deus. Nós fomos comprados, lavados e remidos pelo sangue de Jesus, através do seu sacrifício. Nós somos feito povo de Deus. Mas eu faço a pergunta que Paulo está fazendo a Tito em outras palavras: será que esta graça que nos salva e apaga o nosso passado, esta graça que nos educa e muda o nosso presente, esta graça que nos faz ter esperança e olharmos para o futuro, esta graça nos está fazendo viver como verdadeiro povo de Deus, peculiar, exclusivo, uma propriedade particular, ou nós apenas estamos vivendo de culto em culto, reunião em reunião, e a graça de Deus não tem nos alcançado completamente? Porque o nosso coração não tem se aberto, porque não estamos a deixar o Espírito Santo de Deus trabalhar em nós, tratar nossas mazelas e a graça dele nos educar. Será que nós viveremos um evangelho onde nós afastamos a graça de Deus e a tornamos vã, e é possível biblicamente? Ou nós vamos abrir o coração e vamos dizer: Senhor, a obra que tu tem não é com meu vizinho, é comigo. A obra que tu tem não é com meu marido, é na minha vida primeiro. A obra que tu tem não é só nos meus filhos, começa em mim também. Ou nós vamos nos levantar e vamos dizer: eu sou povo de Deus e quero viver como um povo de Deus. Fica de pé em nome de Jesus. Aleluia, nós vamos orar. Esta vida estagnada, será que é a vida de alguém que foi alcançado pela graça? Esta vida de fofoca e contenda, será que é a vida de alguém que foi alcançado pela graça? Esta vida de desejos descontrolados, será que é a vida de alguém que foi alcançado pela graça? A graça de Deus está aqui, e Deus está a nos dar uma oportunidade hoje de sairmos deste culto dizendo: eu quero ainda mais ser povo de Deus exclusivo. Coloque a tua mão no teu coração nesta noite. Aleluia, nós vamos orar e nós vamos pedir: Senhor, que esta obra esteja em mim. Senhor, eu quero ser educado pela graça. Diga para o Senhor nessa oração: eu quero ter a esperança na glória eterna. Vamos orar, fecha os teus olhos, nós já vamos cear. Pai,
No nome de Jesus Cristo nós oramos. Eu ministrei a palavra que o Senhor pôs em meu coração. Visita o teu povo com graça. Shobakima sanda okemai. Amandaravassobiacaia. Vai entrando aonde os remédios não podem entrar. Vai entrando na alma desta mulher agora. Arobiaçu. Shebrekima sobiacantuei. Que ovaçu que andacai. Vai entrando agora, juntas e medulas, alma e espírito. Traz esta graça, que o peso da tua graça caia sobre nós. Vai visitando agora este homem e esta mulher. Visita com graça. Toda capacitação agora, toda graça para vencer o pecado, vencer a influência, vencer a imoralidade, vencer aquilo que tem aprisionado. Em o nome de Jesus nós ordenamos no mundo espiritual, toda corrente, toda cadeia, toda opressão, todo peso vai sendo quebrado agora, desfeito e aniquilado na autoridade do nome de Jesus. Você é livre para ser de Deus. Você é livre para ser uma mulher de Deus. Você é livre para ser um homem de Deus. O sangue do Cordeiro tem poder. O sangue de Jesus Cristo tem poder sobre tua vida, sobre tua casa, sobre teus filhos, sobre a tua família. Shabrandagasamandaya ebanda semakaramachibiosai. Em o nome de Jesus, receba renovo de Deus. Em o nome de Jesus, receba esta graça sobre a tua vida. Se você pode, abrace o teu irmão e irmã, homem com homem, mulher com mulher. Abrace agora e comece a declarar: você vai vencer. A graça de Deus está sobre ti. Abrace o teu irmão agora. A presença de Deus vai te envolver. A graça de Deus vai te levantar, vai te dar palavras, vai levantar teu irmão, vai levantar tua irmã. Dê lugar ao Espírito desta graça agora, em o nome de Jesus. A unção de Deus rompe o jugo, a unção de Deus quebra cadeias, a frieza vai embora, a frieza cai por terra, a apostasia vai embora. A graça de Deus te pega hoje, a unção de Deus está descendo. Manaka sob a camantura maia, e rebaixando o que sai. Amanto recebe a camandaraçu, e baquenema sob a cano e saia. O percebe o cou, xarabacamandara subi a camai, e velevesse aqui, e te que mostrou e amandorovo samamaia. Em o nome de Jesus, seja livre, seja livre, seja livre, seja livre, livre para viver a vida que Deus lhe chamou, livre para viver uma vida de testemunho da palavra. Levanta-te, guerreiro de Deus, levanta-te, guerreira de Deus. O Senhor chama o seu exército hoje para se levantar. O Senhor chama o seu povo hoje para viver uma vida que faça diferença, porque a graça de Deus tem efeito. A graça de Deus tem efeito. A graça de Deus tem nos alcançado. Onde estão os adoradores? Onde estão aqueles que adoram somente a Jesus Cristo? Shebrando le resou, ebere que samanto que a saia. Kani hanu hasevi oko beadai, sharabakere masavi oko masou, o bekere base mamanoi que teve o subiacaia. Senhor, visita-nos com esta graça, Senhor. Vai levantando o caído hoje, que soviade sai, irikenende sevi okoshi amarrada saia. Que haja uma intervenção do céu agora na vida deste homem e desta mulher que entrou aqui só por um milagre. E que sebeo kenenda sai. Em o nome de Jesus, onde está você que disse: eu vou, mas não tenho força?
Onde está você que disse eu vou, mas eu vou só pela tua graça? Onde está você que veio esse culto quase que se arrastando? Cadê você? Deus quer lhe renovar hoje. Ainda a graça de Deus sobre o seu povo, ainda a unção de Deus sobre a igreja. Você que veio hoje aqui só por uma palavra, receba renovo. A tua alma é livre. A presença do Espírito Santo é luz no meio das trevas. E Baquenda o Samarahadarasaia, haverá novo cântico, cântico de alegria e gozo na presença de Deus. Haverá cântico de vitória. Haverá uma intervenção de Deus. Ei, que céu é chitecoresamaia. Receba a graça de Deus, receba a graça de Deus. Seja a boca de Deus na vida desse irmão. Onde está o profeta? Sai para fora, profeta, deixa Deus lhe usar. As amarras estão sendo tiradas, a graça de Deus está alcançando. Tem alguém pela internet que Deus está visitando, as lágrimas estão sobre o seu rosto, o Espírito de Deus lhe vê. Para Ele não há distância, Ele te abraça. A viagem não foi em vão, meu irmão. Ainda há a graça de Deus sobre seu povo. Ei, Keniche Brendesuki Dabassai. Onde está a mulher de Deus que vai orar por alguém? Onde está o homem de Deus que vai voltar a ser um instrumento de Deus? Não é tempo de esconder aquilo que recebemos de Deus. Já é tempo, Adefo Portugal, de levantarmos os pés, arregaçarmos as mangas, porque a graça de Deus tem nos alcançado. É tempo de voltarmos à obra de Deus com ainda mais ânimo, com ainda mais vontade, com ainda mais capacidade, porque a graça de Deus está sobre nós. Só quem crê, levante a mão e receba esta graça. Só quem crê, levante a mão e comece a dar lugar ao Espírito. Seja cheio da graça de Deus, seja cheio da glória de Deus, seja cheio da glória de Deus, seja cheio do renovo do Espírito de Deus. Você vai voltar para aquela cidade cheio da glória de Deus. Lebekenda osamaya, ikesebe kere machata osamaya. Eribasa que ne recebe comandarasu, itecamanjo recebe audácia da caia. Ei, que ni machi eu subi audácia cai. Agora é que se makendo se dei que ada. Lebekenda osamare rechewe. Oh, que ni rebasuki amantule de cosiadai, sakenato sulifo que teremasso, ei beni que noiasu, iriashi canio sobe camatue, ela gesu di acaia, abai cancho tessele queremadaya. Receba de Deus força, obreiro de Deus. Ao levantar da tua mão, obreiro de Deus, não faltará graça. Ao dobrar os teus joelhos, não faltará graça.
Abras descebe o que dai. O Senhor está desenterrando aquilo que você enterrou hoje. Não é tempo de guardar aquilo que Deus nos deu para abençoar alguém. Os dons e talentos enterrados estão sendo chamados para a superfície. Está que mandou sair. Porque esconde aquilo que eu dei. Porque guardas aquilo que eu entreguei? Acaso não lhe dei para poder aliviar a dor de alguém? Hoje lhe dou mais uma oportunidade de não fugir, de não se esconder, de não enterrar aquilo que lhe entreguei, porque o que dei não te pertence, pertence a mim, diz o Senhor. Abrani recebe o comandaraçu, Sheba cantuni hasete o comandaia. Adefo Portugal, se levante em Deus. É tempo de não fazermos a graça de Deus se tornar vã. Adore a Deus com toda a sua alma. Aleluia. Dê lugar ao Espírito Santo. Dê lugar ao Espírito Santo. Espero o dia em que a alegria enfim será completa. Como espero o dia, a face do meu amado. Declare a Ele, declare a Ele. Como espero o dia em que a alegria no fim será completa. Como espero o dia, a face do meu amado. Levante
Levante a tua mão e adore a Ele, adore, exalte o nome dEle. Aleluia, aleluia. Levante as tuas mãos e dê lugar a Ele, aplaudindo, adorando, glorificando. Aplauda ao Senhor com liberdade e graça. Aleluia, aleluia, aleluia. Bendito seja aquele que vive. Oh, glória a Deus. Bendito seja Deus. Aleluia. Porque a graça de Deus tem efeitos, e nós pertencemos a Ele porque somos povo dEle. Quem é povo de Deus, glorifique a Ele aí. Oh, aleluia. Nós vamos então para a ministração da Santa Ceia do Senhor. Hoje as pastoras e missionárias vão estar a ajudar também.